Você consegue imaginar o profundo impacto das palavras de Deus em sua vida? Você já considerou se Deus está te guiando nas escolhas que você está prestes a fazer em relação a essa pessoa em sua vida? E se Deus estiver ali guiando você nessa situação, mas você não percebeu ainda? Veja, muitas vezes erramos, especialmente em nossos relacionamentos, porque não tomamos medidas que correspondam ao plano de Deus para nós. Portanto, quando confrontado com situações desafiadoras que exigem ação rápida, priorize buscar o conselho de Deus. É como obter instruções com o melhor GPS de todos os tempos. Nosso Deus Todo-Poderoso está além da nossa compreensão limitada e se comunica conosco de várias maneiras. Às vezes podemos esperar ouvir sua voz diretamente, mas pode parecer que não estamos ouvindo nada. No entanto, só porque você não percebe a sua voz não significa que Deus não esteja falando com você. Ele tem infinitas maneiras de se comunicar com você para te alinhar com a vontade perfeita dele. Como um pai amoroso, Deus está profundamente investido em sua vida e deseja que você sempre tenha fé nele e se alinhe com seu propósito divino. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo de 19 a 20, está lindamente escrito: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Meu amigo e minha amiga, este versículo lembra que o amor de Deus envolve orientação e correção. Quando ele bate, é um convite para deixar Deus entrar e para ter comunhão com ele. Prestar atenção a Deus é crucial. Você pode discernir verdadeiramente a sua voz e fazer as escolhas certas em qualquer situação quando se concentrar nele. Ao buscar a orientação de Deus e estar atento à sua vontade, você poderá caminhar em alinhamento com Deus e experimentar suas abundantes bênçãos. Imagine que você está pensando em abandonar alguém, mas um sentimento profundo sugere o contrário. Como você discerne se é realmente Deus que está te incentivando a persistir? Hoje vamos explorar alguns sinais que podem confirmar se Deus está incentivando você a manter essa pessoa em sua vida por mais tempo. Em primeiro lugar, é crucial compreender que quando Deus te pede para aguentar, isso significa que há uma bênção reservada para você. Mesmo que a situação atual com essa pessoa seja desafiadora, a instrução de Deus para persistir é uma garantia divina de que uma bênção está no horizonte. Abandonar prematuramente pode significar perder essa mesma bênção. Considere o seguinte: os relacionamentos podem ser difíceis, cheios de mal-entendidos e desafios. Deus, no entanto, vê o quadro geral. Naqueles momentos em que você não tiver certeza, lembre-se de suas palavras em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deus entende as complexidades do seu relacionamento mais do que você, e sua orientação para persistir está enraizada na promessa de um futuro melhor para vocês dois. Lembre-se, meu amigo e minha amiga, os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos, e Ele tem um plano único para a sua vida. Então, se você sente o seu apelo para se apegar a essa pessoa, confie na sabedoria e tenha fé no seu tempo perfeito. Abrace os desafios como oportunidades de crescimento, sabendo que um futuro melhor está à frente para vocês dois. Agora você pode perguntar: como Deus está falando comigo nesta situação? Bem, Deus tem várias maneiras de comunicar a vontade dele. Aqui estão 3 sinais para entender que Deus está pedindo para você esperar um pouco mais. O primeiro sinal: em situações como essas, parece conveniente ou justificável terminar o relacionamento, mas você não consegue. Você pode se encontrar em uma situação em que se sente compelido a se desapegar, buscando se libertar das dificuldades. Não é que você não se importe com a pessoa, mas talvez você acredite que existe alguém mais adequado para você por aí. Em momentos de contemplação, você pode ser questionado por que ainda se sente conectado.
mas tem dificuldades para se separar dessa pessoa. É nesse tempo de incerteza que a voz de Deus se torna crucial. Considere as palavras de Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mesmo que você queira sair desse relacionamento, se você se sentir incapaz de tomar essa decisão, pode ser que Deus esteja agindo. Veja, os caminhos de Deus estão além da nossa compreensão. Quando Ele mantém seus sentimentos e afetos intactos, mesmo em tempos difíceis, essa pode ser a maneira dele de sinalizar que há mais na sua história. Você pode estar se perguntando por que essa força mantém vocês unidos, por que ainda se sente conectado e por que, apesar das tentativas, você não consegue se libertar. Esta é a maneira de Deus falar com você, o exortando a persistir. Ele vê um plano para você além da sua imaginação. Isso não significa que você ficará com a pessoa. Pode significar apenas que ainda não é a hora para isso e, portanto, você tem dificuldades para sair. Então você pode encontrar um vazio, uma falta de paz e uma perda de alegria. Estes são os sinais de que Deus está intervindo e orientando você a confiar em seu plano, que é muito melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. O segundo sinal. Você já procurou conselhos de pessoas sábias e piedosas que enfrentaram desafios semelhantes e saíram vitoriosos? O segundo sinal que confirma a mensagem de Deus para você persistir é receber conselho de pessoas piedosas que têm sabedoria e experiência em lidar com situações semelhantes. Os desafios que enfrentamos em nossos relacionamentos não são únicos. Outros já trilharam esse caminho antes e suas experiências podem ser uma luz orientadora para nós. Esses conselhos piedosos, com sua riqueza de conhecimento e compreensão, podem nos aconselhar e nos encorajar em tempos de incerteza. Então, quando você encontrar pessoas tão sábias e conhecedoras, dê ouvido a elas. Se elas constantemente aconselham você a esperar, isso é uma indicação clara de que Deus está falando através delas. Provérbios capítulo 15, versículo 22 nos lembra: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselhos há bom êxito. Deus frequentemente emprega pessoas para transmitir suas mensagens, especialmente quando Ele deseja nossa atenção. Se vários indivíduos sábios com perspectivas diferentes apontarem para você na mesma direção, reconheça isso como um sinal divino. Esta unidade no conselho é a forma de Deus de assegurar que, apesar das incertezas atuais, perseverar traz esperança para um futuro melhor. Há um ditado que diz: um cachorro vivo é melhor que um leão morto. Isso significa que mesmo que as coisas não estejam indo como planejado em seu relacionamento atual, ainda é melhor ter uma boa pessoa em sua vida do que desistir simplesmente porque não está conseguindo o que deseja neste momento. A mensagem de Deus é clara: espere e persevere. Há oportunidades pela frente que trarão bênçãos duradouras. Lembre-se, nosso Deus é um Deus de maravilhas e milagres. Confie que há um futuro maior pela frente para você e para a pessoa com quem você se relaciona. Os planos de Deus são perfeitos e Ele não se cansa de fazer milagres na vida de seus filhos. Portanto, continue firme, crendo que suas promessas se cumprirão no devido tempo. O terceiro sinal. Outro sinal que Deus costuma usar para comunicar sua mensagem é por meio de palavras que temos em nossos sonhos. Deus pode utilizar este meio para transmitir informações. Quando você tem um sonho que vê a si mesmo e a pessoa com quem se relaciona tendo um grande futuro e testemunha mudanças positivas acontecendo para ela, Deus está te mostrando uma palavra. No entanto, esses cenários de sonho podem nem sempre estar alinhados com a realidade atual, deixando você descontente e tentado a desistir. Esses sonhos têm como objetivo te tranquilizar e te encorajar a persistir. Em Mateus capítulo 1, versículo de 19 a 24, lemos sobre José, que estava noivo de Maria. Quando descobriu que ela estava grávida, inicialmente José planejou divorciar-se de Maria discretamente para poupá-la da desgraça pública. No entanto, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e garantiu a ele que não tivesse medo de tomar Maria como esposa,
porque o filho que ela carregava foi concebido pelo Espírito Santo. O anjo revelou o plano divino para o nascimento de Jesus e exortou José a cumprir o seu papel como pai terreno de Jesus. José, ao acordar, obedeceu à ordem do anjo e tomou Maria como esposa. Este exemplo bíblico demonstra que Deus pode usar sonhos para transmitir sua vontade e fornecer orientação. Da mesma forma, Deus pode estar falando com você através dos seus sonhos, te encorajando a não abandonar seu relacionamento. Deus não quer que você se afaste desse relacionamento. Há um propósito em sua orientação, uma razão pela qual Ele te encoraja a ficar. Assim como José seguiu a orientação do anjo e se casou com Maria, Deus deseja que você confie em sua orientação em seu relacionamento. Mas lembre-se, mesmo que seja possível que Deus fale conosco através de sonhos, hoje em dia temos a Bíblia para nos dar toda a palavra de que precisamos. E se por acaso houver um sonho, ele sempre ressoará com a palavra de Deus e jamais prejudicará nenhuma pessoa. Desistir pode parecer uma fuga, mas não te trará a compreensão do verdadeiro afeto. Há coisas maiores esperando por você com essa pessoa, mas somente se você permanecer alinhado com o plano de Deus. Viver de acordo com a direção de Deus para o seu relacionamento é a chave para desbloquear uma vida melhor pela frente. Meu amigo e minha amiga, considere esta mensagem como a confirmação de Deus de que o que você está sentindo agora não é apenas sua emoção, mas a orientação de Deus. Você pode ouvir esta mensagem repetidas vezes até que ela seja absorvida. Peça a Deus a graça e a sabedoria para obedecer ao que Ele está pedindo que você faça e para saber o que Ele quer que você faça em cada passo do caminho, até que Ele termine a obra em sua vida. É nossa oração que seu relacionamento e casamento sejam construídos em Deus, trazendo alegria e paz para você, em nome de Jesus. Amém. Se você achou este vídeo edificante, por favor, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Você já se perguntou por que os pensamentos sobre uma determinada pessoa ocupam persistentemente seu coração e sua mente todos os dias? Pode ser um amigo ou um ente querido passando por uma temporada desafiadora, ou pode ser alguém desconhecido para você. Independentemente disso, você não pode simplesmente se livrar desses pensamentos recorrentes. Eles permanecem atrapalhando sua vida diária. Será que esses pensamentos persistentes são a maneira de Deus direcionar sua atenção para aquela pessoa? No vídeo de hoje, pretendemos explorar o significado de pensar constantemente em alguém e o que isso pode significar no contexto da orientação de Deus. Encorajamos você a prestar muita atenção à medida que nos aprofundamos neste tópico, pois ele pode impactar profundamente seus relacionamentos e sua jornada rumo ao casamento. Pedimos gentilmente que você tire um momento para se inscrever em nosso canal. Aprecie este vídeo, curtindo ele e compartilhe pelo menos uma vez para nos ajudar a alcançar mais pessoas e ser uma fonte de bênção para todos. Em Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 6, está escrito: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esses pensamentos sobre alguém não aparecem do nada. Eles não são meros produtos da nossa imaginação. Vários fatores contribuem para a sua presença. No momento, podemos encontrar segurança no fato de que existe um propósito por trás deles, e o primeiro passo é compreender sua origem. Independentemente da origem desses pensamentos, sempre há um significado mais profundo. Ao final desta discussão, obteremos uma visão de como Deus se comunica por meio desses pensamentos e quais ações Ele pode estar nos guiando a tomar. Agora vamos explorar alguns motivos pelos quais pensamentos persistentes sobre alguém podem estar ocupando os nossos corações. Uma possível razão é que Deus pode estar te inspirando a estender a mão ou orar por essa pessoa. Normalmente, os pensamentos fugazes de outras pessoas podem ser facilmente descartados. Mas quando persistem, podem indicar que Deus está tentando transmitir uma mensagem a você. Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos incentiva a confessar nossos pecados uns aos outros e a orar uns pelos outros, enfatizando a natureza poderosa e eficaz das orações dos justos.
Sua oração naquele momento pode ter um grande significado para a pessoa em quem você está pensando. A Bíblia ensina que a oração sincera de uma pessoa justa tem grande poder e produz resultados maravilhosos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, somos exortados a oferecer orações e intercessões por todas as pessoas, incluindo aquelas que ocupam posições de autoridade. Portanto, se alguém continua aparecendo em seus pensamentos, isso pode ser um toque divino para orar, buscando orientação, proteção ou força para a sua vida. Quando você ora por alguém que está passando por momentos difíceis, você está pedindo a Deus que forneça orientação e proteção para essa pessoa. Essa pessoa pode até ser um estranho, completamente desconhecido para você, mas ao despertar esses pensamentos, Deus está chamando você para interceder em favor dela. Deus coloca esses pensamentos em sua mente para que você possa levantá-los em oração ou até mesmo alcançá-los, independentemente de qualquer distância ou barreira. Ao fazer isso, você demonstra obediência, compaixão e amor, se alinhando com os desejos de nosso Pai Celestial. Em Mateus 22, Jesus nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Quando alguém ocupa seus pensamentos de forma consistente, isso pode ser um sinal de que seu coração está cheio de amor e compaixão por essa pessoa. Portanto, Deus está solicitando que você ore pelo bem-estar dela, demonstre bondade ou estenda a mão amiga se ela estiver necessitada. Embora possa ser um desafio inicialmente, há recompensas em seguir a vontade de Deus. Por meio dessas ações, como filho de Deus, você promove relacionamentos significativos com outras pessoas. E provavelmente não há necessidade de temer. Se Deus colocou alguém em seu coração, simplesmente confie nele. Ele irá te proteger, não importa o que aconteça. Não se esqueça de que você não está realmente fazendo isso por essa pessoa, mas para o próprio Senhor, como a Bíblia diz em Mateus, capítulo 25, versículo 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Portanto, meu amigo e minha amiga, sempre que atende alguém colocado por Deus em seu coração, você está demonstrando sua lealdade a Deus como seu Pai. Não se sinta oprimido por pensamentos persistentes de alguém no seu espírito. Lembre-se de que, se esses pensamentos persistirem, Deus pode estar tentando se comunicar com você. A sua intercessão e atos de generosidade podem aliviar quaisquer desafios ou problemas que possam estar enfrentando naquele momento. A segunda razão pela qual Deus continuamente coloca alguém em seu coração é que essa pessoa pode ser aquela que Ele destinou para você. Deus deseja que sejamos felizes e tenhamos um casamento gratificante. Isso é ecoado na Escritura de Provérbios, capítulo 18, versículo 22. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Os pensamentos persistentes são uma das maneiras de Deus direcionar você para a pessoa certa. Para discernir se essa pessoa é a pessoa certa para você, você deve buscar a orientação de Deus por meio da oração. Busque a sua confirmação. Observe se a pessoa compartilha dos seus valores e confie no seu relacionamento com Deus para te levar àquele que foi destinado a você. Às vezes, quando você pensa constantemente em alguém, isso pode ser um sinal de Deus pedindo que você perdoe e deixe as coisas passadas de lado. O perdão é um ato de compaixão que traz paz aos nossos corações e às pessoas ao nosso redor. Em Mateus capítulo 5, versículo 23 a 24 está escrito: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Nestes versículos, Jesus nos instruiu a nos reconciliarmos com os outros antes de apresentarmos nossas ofertas a Deus. Se os pensamentos persistentes de alguém refletem conflitos não resolvidos ou relacionamentos tensos, pode ser Deus que nos inspira a buscar o perdão, a conceder o perdão ou a tomar medidas em direção à reconciliação. Às vezes podemos ter problemas não resolvidos com alguém e os pensamentos sobre essa pessoa permanecem em nossos corações e mentes.
Quando esses pensamentos persistem, isso pode ser a maneira de Deus te encorajar a perdoar. O segredo do perdão é que quando você o pratica, você também se beneficia, e não beneficia apenas a pessoa que você perdoou. A Bíblia declara em Colossenses capítulo 3, versículo 13: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O próprio Jesus também nos disse que, a menos que perdoemos aqueles que nos ofendem, nosso Pai Celestial não nos perdoará nossos próprios pecados. Essas escrituras enfatizam a importância do perdão ordenado por Deus. Embora o perdão possa não ser fácil, como filho de Deus, ele é vital para a sua própria cura. Então, meu amigo e minha amiga, quando você estiver pensando constantemente em alguém, reconheça que Deus pode estar tentando se comunicar com você, seja para orar por essa pessoa ou para perdoá-la. Isso pode ser desafiador, mas lembre-se de que Deus está sempre com você para te guiar em tudo. Outra razão pela qual Deus continuamente traz à sua mente pensamentos sobre outras pessoas pode ser porque Ele deseja nutrir um relacionamento com elas, e a pessoa envolvida pode ser parte do plano de Deus para você. Não é incomum que Deus coloque pessoas em nossos corações com um propósito. Nosso Pai Celestial presta atenção e está envolvido em nossa vida diária. Sua presença auxilia em nosso crescimento espiritual e fornece orientação. É por isso que o livro de Provérbios nos exorta a confiar em Deus e a buscar sua orientação em todos os nossos caminhos. Quando você se pega pensando constantemente em alguém, pode ser a maneira de Deus indicar uma tarefa, uma mensagem ou uma oportunidade de crescimento nesse relacionamento. Pode ser um toque para buscar a sabedoria dele e discernir seu propósito nesse sentido. À medida que se aproxima dessa pessoa, você pode achar difícil resistir a pensar nela. Lembre-se, tudo isso é orquestrado por Deus, que opera de acordo com os seus padrões divinos. Deus se alegra em ver duas pessoas que Ele ordenou se unirem e vivenciarem um casamento gratificante. O primeiro homem, Adão, não teria cumprido o seu propósito sem a sua união com Eva. Isso demonstra a intenção de Deus para conexões e relacionamentos divinos. Quando você sentir que Deus te conduz em direção a alguém, lembre-se de que Ele tem um propósito e um plano único para cada relacionamento. Confie em sua orientação e permaneça aberto a Ele. Mesmo que você não compreenda totalmente a razão por trás dos pensamentos constantes, lembre-se de que se eles vierem de Deus, há um propósito por trás deles, e esse propósito inclui um futuro lindo e promissor. Meu amigo e minha amiga, Deus deseja que você construa um lar gratificante com alguém especial, um lar que reflita o amor de Jesus e sua missão na terra. Os pensamentos recorrentes dessa pessoa podem indicar que Deus a designou para te trazer conforto e apoiar sua jornada e destino na vida. Portanto, quando alguém ocupa persistentemente seus pensamentos, é essencial orar por sabedoria e discernimento para compreender as intenções e propósitos de Deus naquela situação. A orientação de Deus pode se manifestar por meio das Escrituras, da oração, da busca de conselhos de outros cristãos sábios ou por meio de revelação pessoal em seu coração. Fique em sintonia com a orientação e inspiração do Espírito Santo e confie na orientação amorosa de Deus enquanto navega neste relacionamento e responde aos pensamentos que cativam sua mente. No âmbito dos relacionamentos, muitas vezes encontramos experiências que impactam profundamente nossos corações e mentes. Entre estes estão momentos de desgosto e mágoa, onde podemos sentir que estamos para sempre presos num ciclo de dor, incapazes de ver uma saída. Este sentimento, semelhante ao que alguns chamam de desamparo aprendido, não é apenas uma emoção passageira, mas um estado profundo que pode afetar profundamente a nossa autoestima e a nossa visão da vida. Imagine uma pessoa que passou pelas tempestades de um relacionamento tumultuado, que terminou em dor e traição. Esta experiência pode lançar uma longa sombra, levando a uma mentalidade onde o medo, a dúvida e a apreensão se tornam companheiros constantes.
Tal indivíduo pode ficar acorrentado a essas experiências passadas, vendo cada novo encontro através de lentes coloridas com a dor de ontem. Ele pode encontrar alguém genuinamente atencioso e amoroso, uma pessoa que poderia ser a pessoa certa, mas ele se afasta assombrado pelos fantasmas das mágoas do passado. Mas é aqui que a nossa fé entra em jogo, oferecendo um farol de esperança nesta noite aparentemente interminável. A Bíblia nos ensina sobre a resiliência e redenção, sobre como nossas provações e tribulações podem nos levar a uma maior compreensão e apreciação do amor e da vida. Considere Romanos capítulo 8, versículo 28, que nos diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo poderoso nos lembra que mesmo em nossos momentos mais sombrios, há um propósito, um plano divino em ação. Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes usa nossas experiências mais estressantes e dolorosas para nos moldar, para nos preparar para a pessoa que Ele destinou para nós. É por meio dessas provações que crescemos em empatia, compreensão e força. Nossas lutas não são punições. São lições que nos transformam em indivíduos capazes de oferecer e receber o tipo de amor que está enraizado na compreensão profunda e no respeito mútuo. O processo de cura e avanço de um passado carregado de mágoas não é fácil. Requer paciência, fé e abertura para ver além da nossa dor imediata. Trata-se de reconhecer que a condenação que guardamos nos nossos corações, as barreiras que construímos para nos proteger, podem por vezes nos impedir de ver as bênçãos que Deus colocou no nosso caminho. Vamos parar um momento para refletir no Salmo 147, versículo 3. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Este versículo é um testamento da promessa de Deus de estar conosco em nossa dor, de nos curar e de nos levar a um lugar de plenitude. Quando começamos a ver o nosso passado não como uma corrente que nos une, mas como um trampolim para um futuro melhor, nos abrimos à possibilidade de um amor que é enriquecedor e comovente. Imagine que você está segurando uma moeda. De um lado está o peso das decepções e dores de cabeça do passado. Estas experiências podem levar a uma mentalidade de exagero, onde o medo de encontrar a falsidade ofusca a possibilidade de encontrar a autenticidade. Esta visão exagerada pode ser uma barreira significativa no reconhecimento e acolhimento de ligações genuínas. Como Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos lembra: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o seu coração não significa fechá-lo, mas sim ter discernimento e esperança em meio às complexidades da vida. Agora, jogue essa moeda. Do outro lado, a fé e esperança. Considere a existência da moeda genuína e falsa. A presença da falsificação não nega o valor do genuíno. Na verdade, acentua seu valor. Da mesma forma, no domínio dos relacionamentos, encontrar a inautenticidade não é um sinal para desistir do amor genuíno. Em vez disso, é um chamado para permanecermos firmes na fé e no otimismo. Mesmo em momentos de tensão emocional ou diante do medo exagerado de nunca encontrar a pessoa certa, é fundamental manter essa promessa. Estes tempos difíceis não são apenas ocorrências aleatórias. Eles fazem parte de um plano divino maior, projetado para nos moldar, refinar nossos desejos e nos preparar para o relacionamento que Deus tem reservado. É através dessas experiências que aprendemos a distinguir entre o que é passageiro e o que é duradouro. Aprendemos a valorizar qualidades que não são apenas atraentes superficialmente, mas que ressoam em nossos valores e crenças mais profundos. Assim como 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12 diz: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte.
Então conhecerei como também sou conhecido. Nossas provações e tribulações no namoro são como espelhos que refletem parte de nosso caráter e desejo, nos ajudando a ver com mais clareza quando finalmente conhecemos a pessoa certa. Então, ao navegar no caminho do namoro cristão, nunca se esqueça, abrace cada desafio como um trampolim. Deixe de lado a mentalidade exagerada que pode turvar sua visão. Em vez disso, se apegue à fé, à esperança e ao amor, sendo o maior deles o amor, como diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Lembre-se, a jornada pode ser repleta de provações, mas são exatamente essas provações que preparam e levam você à história de amor que Deus escreveu para você. A Bíblia nos ensina a importância do amor, da paciência e da compreensão. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 5 é dito: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Esta escritura fala muito sobre como devemos abordar os relacionamentos. Ser excessivamente seletivo e crítico contradiz esses ensinamentos e pode levar à solidão e à perda de conexões. Pense desta forma: em um jardim, uma variedade de flores desabrocha. Cada uma tem sua beleza e essência únicas. Da mesma forma, no jardim da vida, cada pessoa traz sua singularidade. Ao sermos excessivamente seletivos, corremos o risco de descartar alguém que poderia ser nosso parceiro ideal, que poderia acrescentar cor e alegria às nossas vidas. Lembre-se, Deus muitas vezes trabalha de maneiras misteriosas. E às vezes a pessoa que desafia nossos pontos de vista ou parece diferente do nosso tipo pode ser aquela que Ele escolheu para nós. Além disso, esta mentalidade de extrema seletividade pode se tornar uma prisão autoimposta. Nos limitamos às paredes das nossas próprias expectativas rígidas, perdendo a beleza da diversidade e as ligações que podemos aprender uns com os outros. É essencial equilibrar discernimento com abertura. Ser exigente não é inerentemente ruim. Trata-se de ser exigente pelas razões certas, valores, caráter, fé, em vez de características superficiais. Quando você rotula rapidamente situações ou pessoas sem entendê-las completamente, você pode, sem saber, afastar a pessoa que foi designada para você. A Bíblia nos aconselha a sermos rápidos em ouvir, tardios em falar e tardios em nos irar. Essa sabedoria é particularmente relevante nos relacionamentos. Imagine conhecer alguém que à primeira vista não parece seu tipo. No entanto, ao praticar a paciência e evitar julgamentos precipitados, você terá a chance de ver suas verdadeiras qualidades, aquelas que podem tornar essa pessoa um parceiro perfeito para você. A generalização excessiva, o hábito de ver tudo em extremos, pode ser particularmente prejudicial na busca por um relacionamento significativo. Esse pensamento preto e branco não deixa espaço para as complexidades e nuances que tornam cada pessoa única. Lembre-se, Provérbios capítulo 18, versículo 13 ensina: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Ao ouvir e compreender em vez de categorizar apressadamente, você abre o seu coração para a profundidade e a riqueza da experiência humana. Além disso, esta abordagem está alinhada com o princípio cristão de ver todos através das lentes do amor e da graça. Também é importante notar que a maneira como você percebe e interage com os outros reflete seu próprio caráter. As pessoas são atraídas por aqueles que demonstram compreensão, compaixão e paciência. Essas qualidades não apenas tornam você mais atraente para um parceiro em potencial, mas também se alinham mais estreitamente com o tipo de pessoa que Deus nos encoraja a ser. O pensamento dicotômico, muitas vezes enraizado na falta de autoestima e no medo do julgamento, nos leva a ver o mundo em preto e branco. É uma mentalidade onde as coisas são perfeitas ou um fracasso total, sem meio termo. Essa forma rígida de pensar pode ser uma barreira na transformação de conexões profundas e significativas. Imagine estar sempre no limite,
nunca expressando verdadeiramente suas opiniões ou sentimentos por medo de ser errado ou julgado. Isso cria uma parede invisível entre você e outras pessoas, incluindo parceiros em potencial. Por que essa mentalidade é prejudicial ao namoro cristão? Porque não deixa espaço para os belos aspectos da vida, o crescimento, o aprendizado e a graça que Deus nos oferece. Os relacionamentos, especialmente aqueles guiados pela fé, prosperam com a abertura, compreensão e confiança. Se você está preso ao pensamento dicotômico, inconscientemente projeta uma aura de desconfiança e inflexibilidade. As pessoas podem sentir que você não está totalmente aberto a elas, ou que estar com você pode ser mais penoso do que prazeroso. Mas aqui está a esperança e a lição de tudo isso. Deus muitas vezes usa nossos estressores, nossos medos e nossas perspectivas falhas para revelar o caminho ao nosso verdadeiro parceiro. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este versículo não trata apenas de evitar as tentações do mundo, mas de transformar a forma como o pensamos e percebemos. É sobre abrir as nossas mentes para a sabedoria de Deus, para a possibilidade de que o nosso parceiro perfeito possa não ser perfeito em todas as formas que imaginamos, mas perfeito para nós nas formas que Deus sabe que precisamos. Pense na história de Ruth e Boaz. Ruth, uma viúva num país estrangeiro, poderia ter sucumbido ao pensamento dicotômico, vendo a sua situação como desesperadora. Mas a sua fé e mente aberta levaram-na a Boaz. A história deles não foi direta ou perfeita para os padrões humanos, mas foi perfeita da maneira que Deus pretendia. Então, ao navegar nas águas do namoro cristão, desafie a si mesmo a sair da mentalidade preto e branco. Abrace as incertezas e as imperfeições. Deixe de lado o medo do julgamento e abra seu coração para as possibilidades que Deus tem reservado para você. Lembre-se de que a pessoa que Deus tem para você pode entrar em sua vida durante esses momentos desafiadores de crescimento e autodescoberta. Você sabia que Deus às vezes permite confusão quando você conhece quem Ele tem para você? Como podemos discernir a vontade e a orientação de Deus nos relacionamentos amorosos? E quais são os benefícios de confiar em Deus em meio à nossa incerteza? Vamos descobrir. Namorar pode ser emocionante, mas também desafiador. Como cristãos, queremos honrar a Deus e seguir o seu plano para nossas vidas. Queremos encontrar a pessoa que Ele preparou para ser nosso cônjuge e parceiro em seu reino. Queremos experimentar seu amor e bênçãos em nosso relacionamento. Então, namorar para os cristãos difere do namorar para o mundo. Os não cristãos colocam as suas emoções no centro dos seus relacionamentos, mas o cristão verdadeiro coloca Deus em primeiro lugar. Procuramos estar com a pessoa escolhida por Deus para passar a vida conosco e confiamos que através da nossa união divina com ela, Deus nos trará um futuro maravilhoso. Mas às vezes estar com a pessoa certa pode ser confuso. Podemos encontrar alguém que parece ser uma combinação perfeita para nós de acordo com a vontade de Deus. Mas não temos certeza se ela é a pessoa certa. Podemos nos sentir atraídos por ela, mas também temos dúvidas ou medos. Podemos ver sinais da confirmação de Deus, mas também enfrentar obstáculos ou oposição. Podemos orar por clareza, mas ainda nos sentimos inseguros ou em conflito. Por que Deus permite essa confusão? Ele está tentando nos testar ou nos ensinar algo? Ele está tentando nos proteger ou nos preparar para alguma coisa? Deus está tentando nos mostrar ou esconder algo de nós? A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 que, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Isso significa que Ele não quer que estejamos no caos, mas em harmonia. Deus não quer que fiquemos ansiosos, mas confiantes e em paz. Este é o seu desejo para todos os seus filhos. Contudo, a Bíblia também nos diz que Deus às vezes permite confusão com um propósito. Às vezes Ele usa a confusão como uma ferramenta para realizar sua vontade e plano em nossas vidas.
como uma forma de revelar sua sabedoria e poder em nossa situação. Aqui estão algumas razões pelas quais Deus pode permitir confusão quando você conhece a pessoa que foi enviada como seu parceiro ou parceira para o casamento. Deus pode permitir que a confusão teste a sua fé e obediência. É bom ter dúvidas em seu coração sobre alguém novo em sua vida, mesmo quando Deus diz que esta é a pessoa certa. Isso geralmente acontece quando você sente que alguém é bom demais para estar em sua vida agora ou quando você simplesmente não sente que está pronto para algo sério. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, então às vezes Ele pode permitir confusão para ver o quanto você confia nele e em sua palavra. Ele quer que você o obedeça mesmo quando não entende seus caminhos ou seu tempo. Ele quer que você ande pela fé e não pelo que vê. Nesse momento, quem confia genuinamente em Deus corre para Ele em oração, pede sua ajuda e se submete à sua vontade. Pense em Abraão, que foi chamado por Deus para deixar sua casa e ir para uma terra que ele não conhecia, em Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Ou quando Deus pediu a ele que sacrificasse seu filho Isaque, o filho da promessa, em Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 18. Ou pense em Ruth, que seguiu sua sogra Noemi para uma terra estrangeira depois de perder o marido, em Ruth, capítulo 1, versículos de 16 a 18. Essas pessoas enfrentaram confusão e incerteza, mas escolheram confiar e obedecer a Deus. Continuaram buscando e foram abençoadas por Ele por sua fé em meio à confusão. Deus pode permitir confusão quando você encontra alguém que te ensina algo novo ou importante. Às vezes, Deus pode permitir que a confusão te ajude a aprender algo que você precisa saber ou em que crescer. Muitas vezes pensamos que somos maduros o suficiente e prontos para entrar em determinadas fases de nossas vidas, apenas para viver algo e perceber que ainda precisamos crescer e aprender mais. Isso acontece muito nos relacionamentos. Você acha que é maduro o suficiente para iniciar um relacionamento? Ou acha que conhece todas as qualidades que a pessoa certa terá quando entrar em sua vida, apenas para perceber que nunca soube realmente o que queria? Deus pode permitir que a confusão revele algo sobre você, seu parceiro ou seu relacionamento que você não conhecia. Ele pode querer que você desenvolva algumas habilidades ou qualidades que te faltam ou que precisam melhorar. Ele pode querer que você mude algumas atitudes ou comportamentos que não são saudáveis ou ímpios. Pense em José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos e preso por uma falsa acusação. Ele estava passando por um momento em que talvez tivesse que suprimir pensamentos que questionassem sua fé. Ele foi aprendendo cada vez mais sobre as pessoas e sobre si mesmo no processo de seu destino. Pense em Moisés, que fugiu do Egito depois de matar um egípcio e viveu como pastor durante 40 anos para aprender como ser líder certo para os israelitas. E quanto a Davi, que foi ungido rei por Samuel, mas teve que esperar muitos anos antes de poder reinar. Ele teve que aprender a ter paciência e a ser um bom líder que ainda amava seu Deus e seu povo, independentemente de ser rei ou não. Essas pessoas enfrentaram situações confusas e aparentes atrasos em suas vidas, mas aprenderam lições valiosas de Deus e foram preparadas por Ele para o que estava sendo confiado em suas mãos. Deus pode permitir que a confusão te proteja de danos ou perigos. Às vezes, Deus pode permitir que a confusão te impeça de tomar uma decisão errada ou de tomar uma atitude precipitada que possa prejudicar você ou outras pessoas. Agora, é verdade que Deus nos dá as pessoas certas para a nossa jornada matrimonial. No entanto, muitas vezes não percebemos que essas pessoas ainda são pessoas. Elas têm falhas e podem falhar, então Deus pode ter permitido que você passasse por alguma confusão para que você se segurasse um pouco até que Ele revelasse as coisas que estão ocultas para te salvar do arrependimento. Portanto, Deus pode querer que você evite algumas armadilhas que o diabo preparou para você. Ele pode querer que você escape de algumas tentações que te afastariam dele. Ele pode querer que você espere pelo tempo e provisão perfeitos para o seu relacionamento. Pense em Esther, que foi escolhida pelo rei Xerxes como sua rainha, mas inicialmente não revelou sua identidade como judia. Veja o que está escrito em Esther capítulo 2, versículo 10.
Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o fizesse. Pense em Paulo, que se converteu no caminho para Damasco, mas teve que passar 3 anos na Arábia antes de começar o seu ministério. Pense em Pedro, a quem Jesus disse que o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Essas pessoas enfrentaram confusão e perigo, mas foram protegidas por Deus. Deus pode permitir que a confusão te prepare para uma bênção ou propósito maior. Às vezes, Deus pode permitir que a confusão prepare o cenário para um milagre ou avanço maior que Ele tem reservado para você. Ele pode querer que você experimente seu poder e graça de uma maneira nova e surpreendente. Ele quer que você cumpra seu chamado e destino para a sua vida e seu relacionamento. A confusão e o atraso permitem que você busque clareza. Pense em Noé, que foi instruído por Deus a construir uma arca antes do dilúvio. Deve ter sido um desafio enorme compreender o aviso, pois nunca havia chovido antes, e a primeira chuva seria um dilúvio destinado a destruir o mundo tal como ele existia. Pense em Josué, que foi ordenado por Deus a marchar ao redor de Jericó durante 7 dias antes da queda dos muros. Pense em Maria, que foi visitada por um anjo e lhe foi dito que conceberia o Filho de Deus pelo Espírito Santo. Essas pessoas enfrentaram confusão e admiração, mas foram preparadas por Deus e faziam parte do seu plano. A confusão deu a essas pessoas a oportunidade de se estabelecer em Deus em busca de clareza e paz. Estas são algumas das razões pelas quais Deus pode permitir confusão quando você encontra alguém. Claro que pode haver outras razões que só Deus conhece e entende. O importante é confiar nele e em sua sabedoria em todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo e pensa nos seus melhores interesses. Então, aqui estão algumas etapas práticas a serem seguidas para lidar com a confusão quando nos depararmos com ela. Ore a Deus e peça a Ele orientação e sabedoria. Diga a Ele como você se sente e o que você precisa. Busque sua vontade e sua direção para o seu relacionamento. Ouça sua voz e sua palavra. Siga sua liderança e sua paz. Leia a Bíblia e medite nas promessas e princípios de Deus. Encontre versículos que falem sobre a sua situação e confortem a sua alma. Memorize e repita eles quando se sentir confuso ou desanimado. Aplique isso à sua vida e ao seu relacionamento. Cerque-se de amigos piedosos que possam te apoiar e orar por você. Compartilhe suas dificuldades e dúvidas e deixe que eles te ajudem a encontrar respostas. Ouça seus conselhos e encorajamento na palavra de Deus. Busque conselhos de pastores ou mentores que possam te aconselhar de acordo com a vontade de Deus. Faça perguntas e aprenda com suas experiências. Siga suas instruções e exemplos. Ao lidarmos com a confusão, ao encontrarmos alguém, experimentaremos muitos benefícios em nossas vidas, tanto antes quanto depois de nos casarmos. Ficaremos mais próximos uns dos outros e de Deus e mais profundos em nossa fé. Seremos mais semelhantes a Cristo em nosso caráter e conduta uns com os outros. Descobriremos mais sobre o propósito e plano de Deus para as nossas vidas como indivíduos e como casais. Desfrutaremos mais da presença e paz de Deus em nossos corações e em nossos lares. E receberemos mais bênçãos e recompensas de Deus nesta vida e na próxima.